3 sócios do esporte entraram na justiça para contestar o negócio que o clube fez com a FFU. Na verdade, os investidores da FFU, a Forte Futebol União, Futebol Forte União, ainda estou me acostumando com a sigla. Essa deve ser a primeira vez que esse contrato de investimento que foi acertado anos atrás está sendo questionado judicialmente numa tentativa de reverter, de desfazer, enfim, a gente vai saber o que vai dar dessa história. Nesse vídeo eu vou te explicar quais são os argumentos desses sócios, vou te explicar também o lado da FFU e, claro, da minha opinião. Primeiro deixa eu colocar aqui os autores da ação. São eles: Pedro Leonardo Chiappetta de Lacerda, Chiappetta ou Chiappetta, ele é advogado e foi presidente do Conselho Deliberativo do Esporte. E também o Pedro Pessoa de Lacerda e o Carlos Frederico Domingos, ambos são conselheiros do esporte. Então veja, é uma ação que está sendo movida por essas pessoas que estão ligadas ao esporte e o esporte em si, ele foi colocado no processo como alguém que deve acompanhar o resultado, mas não é ele que está movendo formalmente a ação. Cá entre nós, se esses sócios estão movendo essa ação, eles devem ter algum apoio dentro do esporte, né? Se fosse totalmente a revelia do clube, o clube deveria ter dado algum jeito de segurá-los nos bastidores antes que isso acontecesse. Então, mas formalmente é essa a estrutura dessa ação que está tramitando na 31ª Vara Civil de Recife, no Pernambuco. Basicamente o que esses sócios estão dizendo é que o negócio não poderia ter sido fechado, que ele é nocivo ao esporte, ele é lesivo ao clube, e eles têm ali alguns fundamentos para essa ação. O primeiro argumento desses sócios é o de que houve uma financiarização dos direitos de arena do esporte e isso vale para todos os outros clubes que assinaram esse contrato. O direito de arena, na verdade, é o direito de transmissão. O esporte é dono dessa imagem, ele negociou ela por meio da LFU com algumas emissoras, Record, Globo, Amazon, Cazé TV, e de acordo com os sócios do esporte, não poderia ter sido feito, porque, segundo a Lei Geral do Esporte, esses direitos de arena não podem ser cedidos a terceiros que não sejam clubes de futebol. Então, esse é o primeiro argumento. E para sustentar essa visão, eles foram buscar um parecer de um jurista chamado Vladimir Camargos, que inclusive foi um dos autores da Lei Geral do Esporte, e no entendimento desse jurista, de fato, o direito de arena não poderia ter sido repassado para que um ente, um terceiro, fizesse algum tipo de rendimento comercial, rendimento financeiro a partir deles. Aí, para você entender melhor esse argumento, é bom a gente voltar um pouco na história. O esporte e vários outros clubes venderam, por um período de 50 anos, inicialmente 20% dos seus direitos comerciais relacionados ao Campeonato Brasileiro e à Série B. Ou seja, nos próximos 50 anos, devido a um pagamento que esses clubes receberam dos investidores, inicial, é bom dizer, né? Esse dinheiro entrou em primeiro lugar e já foi gasto pela maioria. A partir de agora, esses clubes vão ter debitados inicialmente 20%, depois cada clube fez um acordo para reduzir um pouco o percentual. No caso do esporte, a gente está falando de 15%, ou seja, se o esporte entrar num campeonato brasileiro para receber supostamente 100 milhões de reais em direitos de transmissão e alguns direitos comerciais ali de placas de publicidade, enfim, outras coisas ligadas à competição, desses 100 milhões ele tem que repassar 15 milhões ou 15% para os investidores para compensar aquele investimento que ele recebeu em 2023 quando ele assinou o contrato. O que os sócios estão dizendo justamente é que esse acordo não poderia ter sido feito nessas bases e que por ser um acordo muito longo de 50 anos, é um acordo que é nocivo ao esporte. Um segundo argumento que eles usam na ação é o de que tem um problema de governança. Por quê? Os clubes e os investidores, eles montaram um condomínio e nesse condomínio as decisões são tomadas teoricamente por todos, pelos clubes e pelos investidores. Só que existe uma regra nesse condomínio dizendo que determinadas decisões só podem ser tomadas por pelo menos 90% dos representados. E 90% não tem como ser atingidos senão com a participação dos investidores, porque os investidores detêm 80% do negócio. Se tem 80%, para bater 90%, só dá para bater junto com os próprios investidores. E aí, para ter uma noção de quais são essas decisões que eles podem tomar, eu vou aqui puxar o contrato para você ver. No trecho do contrato que vai aparecer aqui na tela para você, sobre o quórum de deliberação para fins qualificados, ou seja, que exige 90% das partes ideais do condomínio, como está escrito aqui,
Isso envolve aprovação de contratos envolvendo direitos propostos pela equipe comercial, aprovação de qualquer antecipação global dos contratos, aprovação de oneração das partes, endividamento em valor superior a R$ 1 milhão. Enfim, você percebe que tem várias cláusulas ali que só podem acontecer desde que esses investidores concordem. E eu vou destacar aqui a que eu acho que é a mais importante, que também faz parte dessa ação dos sócios, que é quando eles dizem que só pode acontecer com a aprovação dos investidores a contratação da equipe comercial para representar justamente a FFU em vendas de direitos de transmissão e também desses direitos comerciais. Por que isso é importante? Porque a FFU tem como representante comercial a Live Mode, a agência que também é dona da Cazé TV e que também foi assessora da LFF, LFU, enfim, os nomes que esse bloco teve ao longo dos últimos anos, enquanto eles estavam ali numa disputa com a Libra para conseguir formar inicialmente o bloco, depois para vender os seus direitos, enfim. A Live Mode, ela ocupou vários espaços e várias funções, vários papéis dessa história. Então, primeiro ela começa como assessora dos clubes, depois ela é uma corretora que vai ajudar a buscar investimentos. Esses investidores foram conseguidos com o intermédio, com a assessoria da Live Mode. Depois, ela própria compra uma participação dos direitos. Então, quando a gente diz que esses investidores compraram inicialmente 20% e depois reduziram o percentual, dentro desse percentual comprado, a Live Mode é uma dona e ela usou, inclusive, dinheiro da General Atlantic como investidora, um fundo americano, para conseguir fazer essa aquisição. E depois ela se nomeia representante comercial do bloco, ela vai vender os direitos e, além disso, ela ainda compra os direitos, porque como ela é dona da Cazé TV, ela compra de si mesma os direitos que ela está vendendo como FFU. E essa multiplicidade de papéis que a Live Mode desempenha está sendo questionada pelos sócios na justiça. Eles alegam conflito de interesses, porque como é que pode uma empresa fazer tantas etapas do negócio, inclusive vender e comprar os direitos ao mesmo tempo? Esse é um ponto que eles estão alegando na justiça. Aí, para você ter o lado da FFU, qual foi a resposta, o posicionamento que eles têm em relação a essa ação? Em primeiro lugar, eles dizem que ainda não foram notificados formalmente sobre qualquer ação judicial que esteja correndo na Justiça do Pernambuco. Mas a gente sabe que está acontecendo, tanto que eu tenho a cópia da ação. Mas isso aqui é uma formalidade que geralmente está presente nesse tipo de nota. E aí, no trecho que interessa mais, eles dizem o seguinte: a FFU esclarece que os atos de associação dos clubes que a integram foram realizados em estrita observância aos trâmites previstos nos respectivos estatutos sociais, não sendo o esporte uma exceção. Ressalta-se ainda que a FFU figura meramente como uma parte interveniente do contrato celebrado entre os clubes associados e a Sports Media. Sports Media é a empresa que o condomínio de clubes e investidores criou para conseguir vender esses direitos comerciais. E aí eu sigo na nota. No caso específico do esporte, o referido instrumento contratual foi devidamente aprovado pelo seu Conselho Deliberativo. Importante destacar também que, considerando o Esporte Clube do Recife se encontrando em recuperação judicial, o contrato em questão foi submetido à apreciação do juízo competente, tendo sido aprovado após parecer favorável do administrador judicial em conformidade com a legislação aplicável. Então, basicamente, o que o bloco está dizendo é que tudo que foi assinado, eles não estão contestando essas alegações que estão sendo feitas na justiça, até porque está tudo em contrato, mas eles estão dizendo que todas elas foram feitas com anuência do esporte. E aí eu dou a minha opinião aqui no caso. As alegações dos sócios do esporte, quando a gente trata, por exemplo, de lei geral do esporte, o esporte poderia ou não ter fechado esse negócio? Não cabe a mim dizer, porque eu não sou jurista, eu não escrevi a lei geral do esporte como Vladimir Camargos, eu não tenho aqui papel de julgar se é ou se não é. Agora, quando a gente fala de bastidor, essas pessoas que estão fazendo esses questionamentos em relação a esse contrato poderiam ter feito isso anos atrás, antes do contrato ter sido assinado. Inclusive, uma delas estava no próprio Conselho Deliberativo, na mesa que julgou, que avaliou se o negócio deveria ser fechado ou não. E ele foi aprovado com unanimidade. Ou seja, anos atrás, em 2023, na hora de receber um dinheiro, o esporte se calou. Na verdade, consentiu, assinou o contrato. E agora, passados alguns anos, e poucos anos, considerando que é um negócio de 50 anos, eles já estão questionando e querendo desfazer, fazendo essas alegações que têm a sua razão, especialmente quando se trata ali
da governança, né? Esse condomínio, de fato, ele tem uma governança que privilegia muito os investidores nessas questões, que coloca esse conflito de interesses da Live Mode de uma maneira bastante cristalina, não tem como olhar para tudo isso e achar que não há um conflito de interesses. Eu já falei, já escrevi isso outras vezes, já incomodei inclusive a própria Live Mode, mas é o meu papel aqui. Agora, tudo isso já se sabia na época que o negócio foi assinado. Isso não é uma novidade, né? Então, a argumentação faz sentido? Creio que sim, exceto a parte que eu não posso julgar. Já o tempo, né, o timing, é bastante conveniente. Primeiro recebe-se o dinheiro do investimento, se gasta e depois vai contestar para tentar desfazer o contrato. Esse é o tipo de coisa que acontece no futebol brasileiro, e não só no futebol, acontece no Brasil, que faz com que a gente tenha um risco elevado, né? Quem assina negócio com um clube de futebol tem que saber que dali a poucos anos, quando trocar uma gestão, quando trocar as pessoas que estão na presidência, no Conselho Deliberativo, elas já vão tentar desfazer aquilo que foi assinado, acordado, tudo de acordo com a FFU. E nesse caso eu concordo de maneira clara e inequívoca. Enfim, essa é a confusão, a gente vai acompanhar para ver onde vai dar, o que vai dizer a Justiça do Pernambuco. Eu sou Rodrigo Capello, essa é a minha coluna. Se você quiser assinar a coluna para ler ela em texto no Estadão, entra no Estadão, pela minha coluna, faz a sua assinatura. E se você estiver assistindo esse vídeo no YouTube, não deixa de se inscrever, dar um joinha, deixar o seu comentário, a sua opinião em relação a esse caso. E a gente se vê na próxima sexta-feira. Tchau!